Olá, graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso caminho cronológico, a Bíblia em ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Prepara sua Bíblia, sua mente, o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora e é hora de avançarmos na história. Depois das crises com Balaão e o incidente de Baal-Peor, os capítulos 26 e 27 de Números marcam uma transição definitiva. A velha geração ficou para trás e agora o foco total é na nova geração, que finalmente herdará a terra. É um momento de contagem, justiça e principalmente de sucesso. Então, vamos juntos? Números capítulo 26. A segunda contagem do povo. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram na planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de família de Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Desses grupos de famílias foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se ajuntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo, mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de família de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, os grupos da família de Zefon, Agi, Suni, Osni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de famílias foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de família de Selá, Pérez, Zera, Esron e Amuel. Dois filhos de Judá, isso é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de famílias foram contados 76.500 homens. A tribo de Issacar, os grupos de famílias de Tolá, Puva, Jazube e Isron. Desses grupos de família foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de família de Sered, Elon e Jaleu. Desses grupos de família foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade. Os grupos de famílias de Ezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida e Éfer, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de família de Sutela, Bequer e Taã, os grupos de família de Herã, descendia de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de família de Belá, Asbel, Airão, Sufá e Ufã. Os grupos de família de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de família foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de família de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Aser, os grupos de família de Imna, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Aser se chamava Sera. Desses grupos de família foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jaziel, Gonim, Gezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas.
Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores, e as partes menores para as tribos menores. Os levitas. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de família de Libni, Hebron, Mali, Musi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Anrão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleasa e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleasa, que fizeram contagem dos israelitas na planície de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto. E todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. As filhas de Zelofeade. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleasa, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus do Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos parentes mais chegados da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. Josué, o novo líder do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: suba essa serra de Abarim e veja a terra que eu estou dando aos israelitas. Depois de a ter visto, você morrerá como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dás a vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele, faça com que ele fique diante do sacerdote Eleasa e diante de todo o povo, e ali você apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleasa, que lhe ensinará a minha vontade por meio de Urim e do Tumim. Deste modo, Eleasa guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu à ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleasa e diante de todo o povo, como o Senhor havia ordenado. Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Glória a Jesus! Meus irmãos, nós vimos que Israel se preparou para o capítulo mais importante da sua história até então. A contagem dos guerreiros revelou que Deus manteve sua promessa de multiplicar o povo, e a escolha do novo líder garantiu que a jornada não parasse com a morte de Moisés. O que então nós vimos em Números 26? Nós vimos o segundo censo, né? 38 anos após o primeiro censo, Deus mandou contar o povo novamente. O resultado foi impressionante. Apesar de todas as rebeldias e pragas, Israel continuou com cerca de 600.000 homens de guerra. O texto nos enfatizou algo solene. Daquela primeira contagem no Sinai, apenas Josué e Caleb sobraram. Foi o cumprimento do que Deus disse em Números 14. E em Números 27, nós vimos as filhas de Zelofeade.
Um momento histórico de justiça. 5 irmãs questionaram Moisés porque seu pai morreu sem filhos homens. E elas não queriam que o nome da família fosse apagado. Deus achou justo, né? Deus deu razão a elas e estabeleceu leis de herança para as mulheres também. Nós vimos também em Números 27 a sucessão de Moisés. Deus avisou Moisés que ele estava chegando ao fim da sua jornada. Moisés, em vez de reclamar, pediu a Deus um pastor para a congregação e Deus escolheu Josué, um homem em que há o Espírito, para ser o seu sucessor. Moisés impôs as mãos sobre ele diante de todo o povo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no censo de Números 26, o Senhor nos mostrou que os planos dele não morrem com as pessoas. E uma geração nunca falhou. Deus sempre levantou outra. No capítulo 27 nos ensina que Deus ouve a voz de quem busca justiça, ou seja, as filhas de Zelofeade, e que um verdadeiro líder se preocupa mais com o futuro do povo do que com a sua própria glória. Aleluia! E eu deixo como reflexão para pensarmos. Moisés preparou Josué para brilhar mais do que ele mesmo. E eu te pergunto, meu irmão, você tem investido tempo em preparar a próxima geração na sua casa, no seu coral ou no seu trabalho? Serve para mim também. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tua fidelidade, pois ela passa de geração em geração. Ajuda-nos a aprender com os erros do passado para que possamos entrar nas promessas que o Senhor tem para o nosso futuro. Dá-nos a coragem de Josué e o espírito de justiça das filhas de Zelofeade, que possamos terminar a nossa jornada sabendo que deixamos um legado de fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. E se esse episódio falou ao seu coração, não esqueça de compartilhá-lo com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.